Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas, hoje nós estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. E se formos observar tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, que estão em perfeita sintonia, a primeira leitura retirada de Ezequiel, capítulo 2, e o Evangelho retirado de Marcos, capítulo 6. Esses dois textos falam sobre a mesma coisa, sobre a rejeição que o homem de Deus sofre, principalmente no meio do seu povo. Então, o tema de hoje, se formos olhar a grosso modo, o tema que a liturgia da palavra nos convida a trilhar, o caminho que nós somos convidados a trilhar, fala sobre perseguição, fala sobre rejeição, fala sobre dureza de coração. São palavras que, se você for assistir qualquer homilia no dia de hoje, você vai ouvir o padre que estiver celebrando falando dessas coisas na homilia, sobre a rejeição, sobre a dureza de coração das pessoas que não aceitam a palavra de Deus. Você vai ouvir padres falando sobre os profetas, que eles não foram bem acolhidos, Jesus não foi acolhido no meio do seu povo. Então, essa é mais ou menos a toada da liturgia da palavra desse domingo. Mas aqui com você eu gostaria de refletir sobre algo muito específico do Evangelho. O Evangelho nos traz um texto com uma frase que pode passar despercebida se a gente não tiver muita atenção, mas uma frase que merece que nós nos detenhamos sobre ela, merece que nós aprofundemos a nossa reflexão sobre ela, porque pode nos ajudar na nossa caminhada de fé. Eu vou ler para você o texto, vou contextualizar para você. Jesus, nós sabemos, ele iniciou o seu ministério depois que ele voltou do deserto. Ele passou 40 dias no deserto e voltou do deserto anunciando a palavra de Deus. Amém? E como foi isso? Jesus saía pelas cidades, Jesus saía pelas vilas, pelas aldeias, ia anunciando a palavra, ia realizando curas, ia realizando milagres. Então, Jesus foi ficando muito famoso, Jesus foi ficando muito conhecido, Jesus passou a ser muito admirado. Onde ele ia um monte de gente atrás dele, as pessoas querendo saber onde ele estava, porque ele fazia curas, muitos milagres. Então, o nome de Jesus começou a circular em toda a região, e as pessoas querendo conhecê-lo, saber como ele era, o que ele tinha, qual era, poderíamos assim dizer, o brilho que ele trazia. Então, ele foi ficando cada vez mais famoso nas cidades por onde ele passava. De repente, Jesus decide voltar em sua cidade, onde ele foi criado. Aqui você tem que lembrar, Jesus nasceu na cidade de Belém. Onde Jesus nasceu? Belém. Mas ele foi criado na cidade de Nazaré. Qual o nome da cidade? Nazaré. Então, Jesus voltou para a cidade onde ele foi criado, Nazaré, onde morava sua mãe, os seus parentes, onde ele cresceu, ali nessa cidade, onde todo mundo certamente o conhecia. Jesus voltou lá. E os discípulos voltaram com ele, foram com ele. Então, dessa vez, Jesus não estava sozinho, dessa vez, Jesus não era mais um menininho, dessa vez, Jesus não era apenas o filho de Maria, ele era já um homem formado, ele já era muito conhecido, seus milagres já estavam rodando toda a região, e ele já tinha seus 12 discípulos. Aí ele voltou em Nazaré. Quando chegou no dia de sábado, Jesus foi para a sinagoga e começou a pregar na sinagoga. As pessoas que estavam ali na sinagoga
que eram de Nazaré, que conheciam Jesus, que conheciam a família de Jesus, que viram Jesus crescer, ao invés de escutarem a palavra e de tentarem aproveitar de tudo aquilo que Jesus veio trazer, essas pessoas começaram a dizer o seguinte: de onde ele recebeu tudo isso? Como ele conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados através dele? Ele não é o carpinteiro? A mãe dele não chama Maria? Ele não tem Tiago, José, Judas e Simão como seus parentes? O pai dele não é José, o carpinteiro? E olha o que a Bíblia diz, é aqui que nós vamos parar. E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus ali pregando, Jesus falando de Deus, Jesus anunciando coisas maravilhosas que ninguém nunca tinha falado, Jesus falando com uma sabedoria que homem nenhum possuía, e eles ficaram escandalizados por causa de Jesus. Eles ficaram o quê? Escandalizados. É sobre esse termo que eu quero conversar com você. Por quê? Eles ficaram escandalizados. E o que essa postura dos judeus, dos conterrâneos de Jesus, pode dizer para nós nos dias de hoje? Primeira coisa que nós precisamos de saber é o que significa a palavra escandalizar. Escandalizar vem de uma outra palavra, qual é? Escândalo. Então aqui você já consegue tirar alguma coisa dizendo: escandalizar é causar escândalo. Mas o que é um escândalo? Na nossa mente, popularmente falando, escândalo é quando alguém comete um ato imoral, faz uma coisa muito feia, que impressiona todo mundo. Por exemplo, o homem era casado, o homem estava na igreja todos os dias, e de repente o homem foi pego no flagra com um amante pela sua própria esposa. A esposa, que viu esse homem fazer uma coisa errada, que viu esse homem agindo de uma maneira que não se esperava dele, ficou escandalizada, ficou assustada, ficou indignada, ela ficou sem acreditar. Para nós, o escândalo é quando acontece uma coisa muito grave, uma coisa muito feia, que a gente fica sem acreditar. Então perceba, o sentido da palavra escândalo para nós está associada a coisas ruins, a coisas feias, a coisas imorais, a coisas inaceitáveis que alguém faz, que alguém fala ou que acontece. Escândalo, então, popularmente, e resumindo, é algo muito feio que acontece e que nós temos dificuldade de acreditar. Amém? Amém. Mas se você for pegar essa palavra no seu original, a palavra escândalo, ela vem do grego. Se você for pegar no grego, você vai ver que escândalo é outra coisa. Escândalo não é um ato imoral que me deixa impressionado. Esses dias, por exemplo, eu estava conversando com uma moça que me dizia que ela viu acontecer com alguém que ela admirava muito, um fato muito triste, que ela não esperava, ela não imaginava que aquela pessoa fosse capaz de fazer aquilo, e ela ficou escandalizada. Ela disse: padre, eu fiquei 2 dias
sem conseguir dormir, só pensando naquilo. Para o grego, a palavra escândalo, olha que interessante, Dona Maria. Sabe o que significa? Pedra de tropeço. Então vem comigo, ajuda o padre, mergulha comigo nisso aqui. Para o grego, a palavra escândalo significa o quê? Pedra de tropeço. Então veja, vamos lá, devagar. Para o grego, o escândalo é uma pedra no seu caminho. Então perceba, no nosso dia a dia, nós podemos nos encontrar com pessoas que representam pedras. E o que é uma pessoa que representa pedra? Uma pedra no caminho, você sabe, é algo que dificulta a sua passagem. Você quer ir, mas aquela pedra está lá, então você tem que contornar, você tem que ficar pensando em como fazer. Então, a pessoa que é uma pedra no nosso caminho, ela é uma pessoa que torna a nossa vida mais difícil. Por exemplo, você tem um patrão e o seu patrão é muito exigente, cobra muito de você, pega muito no seu pé, ele é uma pedra no seu caminho. Amém? Amém. Você tem um vizinho e esse seu vizinho é muito chato, e esse seu vizinho não aceita que você liga o som, você vai fazer um churrasquinho lá no fundo do seu quintal, esse vizinho chama a polícia para você, e você fica, nossa, mas que cara chato, que muquiça. Então, é uma pedra no seu caminho. Você tem uma sogra, falar de sogra, tadinha da sogra, mas vamos lá. Você tem uma sogra que não te deixa em paz. Você pode pegar a água na peneira e dar para a sua esposa ou dar para o seu marido, que a mulher continua achando que você está fazendo mal. É uma pedra. Então, o escândalo é uma pedra, é algo que aparece no seu caminho e que gera algum incômodo em você. Mas não é qualquer pedra. O escândalo é uma pedra que te faz tropeçar. E não só tropeçar. O escândalo é uma pedra que te faz cair. Então, pedra de escândalo é alguém que não só te incomoda, mas alguém que consegue te prejudicar a ponto de te derrubar no chão. Vamos pegar o caso do vizinho? O vizinho que é pedra de tropeço, veja, não é só pedra, pedra de tropeço, é aquele vizinho que faz você chegar ao ponto de vender sua casa para morar em outro lugar porque você não suporta. O patrão que é pedra de tropeço, ele faz você pedir demissão porque você não aguenta mais aquele serviço. A sogra que é pedra de tropeço, é aquela sogra que ela enche tanto sua paciência que você fala, não, vamos separar, vamos divorciar, eu não aguento mais, não suporto mais. Está entendendo o que é pedra de tropeço, sim ou não? Sim. Um padre pode ser pedra de tropeço para alguém? Pode. Se esse padre fez alguma coisa que levou a pessoa a querer largar a igreja, ele é pedra de tropeço. Mas vamos aprofundar. Jesus pode ser pedra de tropeço para alguém? Porque, veja, nós estamos vendo que a pedra de tropeço é algo que nos incomoda e é algo que pode até nos derrubar. Jesus fazia alguma coisa de errado para incomodar alguém? Jesus tinha o propósito de derrubar alguém? Então, por que os judeus consideraram Jesus como pedra de tropeço? Aqui nós vamos ter que ampliar o nosso conceito do que é um escândalo e do que é uma pedra de tropeço. Porque, veja, nós estamos acostumados a achar que escândalo é algo de ruim que a pessoa fez. Amém?
Amém. Mas esse texto aqui nos mostra que é possível você escandalizar as pessoas até pelas coisas boas que você faz. E você diz, ué, padre, agora eu estou sem entender. Calma, vem comigo. Por isso eu estou te dizendo, é uma frase só, mas de uma profundidade violenta, e muitas vezes a gente deixa passar. Quer dizer, então, que você pode escandalizar as pessoas pelas coisas ruins que você faz, mas pelas coisas boas que você faz, sim. O bem que você pratica pode ser uma pedra de tropeço na vida do outro. Ué, padre, mas eu estou sem entender. O bem que eu faço pode incomodar as pessoas? Claro que incomoda. E deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Presta atenção no que eu vou te falar. Não me leve a mal. Hoje, nós estamos em um tempo tão difícil que se você fizer o mal, ninguém se incomoda com você. Mas se você fizer o bem, muitas pessoas ficam incomodadas. Quem concorda com o padre, dá uma salva de palmas para Jesus. Hoje é mais provável que as pessoas fiquem incomodadas com você pelo bem que você faz do que pelo mal que você faz. Vou dar um exemplo bem assim aleatório, só para você entender. Se de repente as pessoas descobrem que o seu filho está usando droga, que o seu filho está na boca de fumo, que o seu filho virou traficante, muita gente não vai nem importar. Talvez algumas pessoas vão até gostar e falar, vai, coisa boa, ela não quer ser a boazona, ele não quer ser o bonzão, não acha que a família dele é a melhor família do mundo, que a família dele está acima do bem e do mal. Ah lá, o filho dele usando droga, usuário de droga, traficante, vendedor de cocaína. Agora, se as pessoas ficarem sabendo que o seu filho montou um grupo para levar comida nos hospitais, para visitar o asilo, para ajudar as famílias carentes. Se as pessoas do seu bairro, da sua rua, ficam sabendo que o seu filho passou em primeiro lugar no vestibular para medicina, que o seu filho passou no concurso, que o seu filho conseguiu, antes de todo mundo da família, abrir uma empresa, construir sua casa, comprar o carrão do ano, isso pode incomodar muita gente. Pode ser uma pedra na vida das pessoas. E você sabe, eu tenho conversado com alguns empresários e todos eles me falam coisas que me levam a confirmar uma frase que eu ouvi há algum tempo atrás de alguém que dizia assim, no Brasil, ter sucesso, ser uma pessoa bem-sucedida é o que mais incomoda os outros. Se você for um pobretão, se você for um pé rapado, se você for um Zé Ninguém, as pessoas não vão se incomodar com você, vão até gostar, mas se você crescer na vida, se você se destacar, se você começar a brilhar, se você começar a chamar atenção, se você começar a ficar famoso, a ficar popular, se você começar a ter muitos seguidores nas redes sociais, muitos seguidores no Instagram, se você fizer vídeos, seus stories, e isso começar a dar muitas curtidas, pode ter certeza, você vai virar pedra para alguém. Aí você diz, mas padre, e como é que o bem que eu faço pode me tornar uma pedra de tropeço? É quando você começa a incomodar tanto as pessoas. É quando você, com o seu sucesso, com o seu brilho, você começa a incomodar tanto as trevas que as pessoas carregam dentro de si, que essas pessoas caem. Elas se sentem prejudicadas, elas se sentem ofendidas. Não apenas um incômodo, não é que você incomoda aquela pessoa porque você tem o que ela não tem, não é que você incomoda aquela pessoa porque você conseguiu o que ela não consegue.
é que você, com seu brilho, você brilhou tanto que você cegou aquela pessoa e você derrubou aquela pessoa. Por que Jesus se tornou pedra de escândalo? Porque Jesus brilhava tanto que a luz de Jesus incomodava a ponto das pessoas se cegarem e caírem no chão. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você está num ambiente muito escuro e você sair num ambiente muito claro, um ambiente cheio de luz. Quem já passou por isso, diga amém. Você já percebeu que quando você sai na luz de uma vez, você não consegue enxergar direito? Sim ou não? Sim. E nessa hora que você não consegue enxergar direito, é possível você até cair, se você não tomar cuidado. Então, o que o texto está dizendo é isso. Jesus, ele tinha um brilho, Jesus tinha uma luz, Jesus, ele tinha um talento, Jesus tinha uma sabedoria, Jesus tinha dons, Jesus tinha uma riqueza tão grande que cegava as pessoas que andavam nas trevas. Ô padre, mas cegava como assim? Cegava de inveja. Olha, meu irmão, o grande perigo que você corre quando começa a brilhar é que você pode incomodar tanto os invejosos a ponto deles ficarem cegos, deles caírem, deles não conseguirem mais suportar a sua presença e começarem, inclusive, a tramar um jeito de te destruir. Aí você diz, nossa, padre, agora eu fiquei preocupado, porque nesse mundo que nós estamos, tanta maldade, as pessoas tão maldosas, o que o senhor acha que eu tenho que fazer? O senhor acha que eu deveria procurar essa pessoa e tentar explicar para ela que não tem nada a ver, que eu tenho dom, mas que ela tem também? Vamos dar um exemplo aqui, 2 irmãos. Um irmão passou em primeiro lugar na prova, um irmão fez faculdade, ganha muito dinheiro, um irmão bem-sucedido, e o outro até agora não saiu de casa, e o outro depende do papai e da mamãe para comprar até a comida para ele comer, o outro não tem condição de fazer serviço nenhum, não conseguiu terminar a faculdade, não conseguiu emprego. Esse irmão, ele fica tão incomodado com o outro que é bem-sucedido, que ele começou a sentir ódio, e começou até a falar de morte, que esse irmão podia morrer, podia dar um câncer, podia bater o carro, podia uma carreta passar em cima dele. A pessoa que começa a sentir muita inveja, pessoal, ela fica cega pelo ódio, ela começa a desejar o mal para o outro. Aí, de repente, porque você tem um irmão que não conseguiu o que você conseguiu, você diz assim, ô padre, mas será que se eu sentasse com esse irmão e conversasse com ele, e falasse assim, deixa eu te falar, não tem nada a ver, o fato de eu ter conseguido as coisas e você não conseguiu, não significa que eu sou melhor do que você, ou que eu sou mais abençoado, ou que Deus gosta mais de mim, todos nós somos iguais. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta você conversar com pessoas que te consideram como pedra de tropeço, não adianta. É perda de tempo, é como enxugar gelo, ensacar fumaça, não adianta. Você acha que se adiantasse, Jesus não teria reunido esse pessoal e falado assim, ô pessoal, vem cá, deixa eu explicar para vocês uma coisa, não fica pensando nessas bobagens não. Não fique incomodado comigo porque eu falo bonito, porque eu faço milagre, não. Vocês também, se vocês orarem, se vocês se santificarem, vocês vão conseguir. Jesus sabia que isso não dá certo, que não adianta. A pessoa, quando ela vê você como uma pedra de tropeço, você pode aparecer vestido de ouro, que não vai adiantar, ela não vai mudar, ela vai conseguir, ela vai continuar incomodada com você. Amém? Amém. Ô padre, o que fazer então? Se aquela pessoa ela não vai mudar com nada que eu falar, se o que eu falar não vai adiantar em nada, o que fazer? Jesus vai dizer o que fazer. Olha o que o texto diz.
Ali não pôde fazer milagre algum. Repita. Ali não pôde fazer milagre algum. Quando a pessoa te vê como pedra de tropeço, quando a pessoa se sente incomodada com você a ponto de não suportar a sua presença, não tem nada que você possa fazer por essa pessoa. Nada de concreto que você possa fazer. Claro, você pode orar por essa pessoa, você pode colocar essa pessoa nas suas intenções de missa, você pode, no seu terço, colocar a vida dessa pessoa, mas não adianta você ficar dando presente, não adianta você ficar mandando mensaginha, não adianta mandar áudio, gravar vídeo para aquela pessoa, mudar o jeito que ela te enxerga, não adianta, ela vai continuar te vendo como pedra de tropeço. Ô padre, o que eu faço então? Se afasta. Se afasta, padre? Sabe por quê? Uma pessoa que te vê como pedra de tropeço é uma pessoa que te considera como um inimigo. Veja, eles passaram a ver Jesus como pedra de tropeço. Amém? Amém. Como foi que terminou essa história? Eles prenderam Jesus, crucificaram Jesus e mataram Jesus. Se você fica andando demais com pessoas que te veem como pedra de tropeço, eles vão começar a prejudicar você também. Eles vão começar a querer abafar sua luz, a querer roubar seus dons, roubar seus talentos, a atrapalhar você. Eu já cheguei a dizer para uma pessoa que veio me procurar, dizendo assim: padre, dentro do meu serviço, eu estou sofrendo uma perseguição muito grande. Olha essa história, para você entender. Dentro do meu serviço, eu estou sofrendo uma perseguição muito grande. Eu tenho uma facilidade de falar, eu tenho uma facilidade de convencer as pessoas. Então, as minhas metas de venda, eu bato facilmente, os meus colegas não batem. Eles não batem essa meta como eu bato. Então, eu ganho uma comissão que está sendo quase 2 vezes o meu salário. E eles estão revoltados, indignados comigo. Padre, eu tenho medo até de beber água no meu serviço, medo de que eles tenham colocado algum veneno na água que eu tomo. Eu vivo num ambiente de trabalho que eu não posso falar nada. Eu chego com medo, eu vou embora assustado. Eu já fico em casa pensando: oh, meu Deus, amanhã eu vou ter que voltar lá para aquela cova dos leões, eu vou ter que voltar lá para aquela raça de víbora, o que eu faço? Eu comecei a adoecer, padre, eu não durmo direito, eu não consigo comer direito. Quando eu penso naquele povo, o que eles estão fazendo comigo, as maldades que eles estão fazendo comigo, simplesmente porque eu brilho, eu não sei o que eu faço. Eu disse para ele: você percebe que você virou pedra de tropeço? O seu talento é tão grande que você está fazendo as pessoas caírem, você está derrubando as pessoas ao seu redor, não porque você quer, mas porque a sua luz é muito grande, está cegando eles. Ué, e aí, padre, então eu vou ter que parar de brilhar, eu vou ter que diminuir minha luz, eu vou ter que fingir que eu não tenho esses dons? Eu disse: não. E aqui uma dica que eu quero dar para você, olha para mim agora, presta atenção. Ninguém merece que você deixe de ser quem você é para agradar ou para ficar perto dessa pessoa. Nenhum emprego, nenhum casamento, nenhuma relação familiar é digna o suficiente para você ter que se anular a ponto de deixar de ser quem você é, a ponto de adoecer só para poder manter uma convivência. Eu disse para ele: você quer que eu seja sincero? Bem sincero, pede demissão, sai desse serviço, porque você já está adoecendo. Se você continuar lá, você vai entrar em depressão. Esse povo está conseguindo infiltrar na sua mente e está conseguindo atrapalhar você. Então, deixa eu te falar uma coisa. Evitar essas pessoas invejosas, essas pessoas que não aceitam o seu brilho, não é errado, não é pecado, é um direito seu.
Você tem o direito de andar com quem te faz o bem. Você tem o direito de se sentir bem naqueles lugares onde as pessoas gostam de você. E você tem o direito de não querer ficar em um lugar onde as pessoas só querem te ferrar. E eu disse para ele: pede demissão. Ô padre, mas eu vou ficar desempregado. Eu disse: não. Se você brilha, se você tem talento, como você está dizendo que tem, meu irmão, se você pegar roupa para vender e sair de porta em porta, você vai continuar brilhando, porque o seu brilho ninguém pode roubar. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, tudo que eu estou falando para você é o que a gente vive, é o que eu já vivi, dentro, inclusive, do clero. Certa vez chegou alguém dizendo para mim: olha, padre, suas homilias estão incomodando alguns. Essas orações que você faz, o seu programa Mensagem de Fé, está deixando alguns colegas um pouco irritados. Sabe o que eu te aconselho? Para de fazer essas orações. Celebra uma missa mais rapidinha, não fica pedindo o povo para bater palma. Seja mais normal, seja mais como os outros. E você vai conseguir viver em paz no clero. E o bispo vai parar de te perseguir. Eu me lembrei, sabe de quê? De quando eu era pequenininho, minha mãe disse para mim assim: meu filho, quando você crescer, você vai ver uma coisa. A sua vida inteira vai ser lutar para ser quem você é e para não deixar que o mundo roube de você aquilo que é próprio seu. E minha mãe me pediu quando eu era criancinha: meu filho, aconteça o que acontecer, nunca deixe de ser quem você é. Pague o preço, porque essa vida é muito curta para você viver tentando agradar as pessoas. Essa vida é muito curta para você viver bajulando bispo, padres, só para não ser prejudicado. É melhor você sofrer sendo quem você é, do que viver infeliz com máscara, sendo quem você não é. E quando essa pessoa veio me dizer isso: padre, por que o senhor não celebra uma missa mais comum, padre? Não fica rezando esse tanto, não, fazendo revelação, programa, essas coisas. É isso que está incomodando a galera, padre. O senhor está muito carismático, seja mais tradicional. E eu disse: uma coisa que eu quero ensinar para você. Pois se eu tiver que mudar para agradar os outros, eu prefiro morrer. Eu sou quem eu sou, diante de Deus e diante dos homens. Deus, quando me chamou para ser padre, Deus me chamou do jeito que eu sou. E Deus me ama como eu sou. Então eu não tenho que mudar meu jeito de ser para agradar ninguém. Se a minha luz incomoda, beijinho no ombro para os recalcados, pois eu continuarei a brilhar. E o mesmo eu quero ensinar para você. Se a sua luz incomoda, nem que você saia do serviço, nem que você deixe de ir na casa daquela cunhada, nem que você tenha de afastar daquele amigo, nem que você tenha que mudar de vizinhança, mas não pare de brilhar, sabe? Porque no final você vai ver o seguinte: o brilho que você tem foi Deus que te deu. E as trevas não gostam de ninguém que brilha. Então, se você tem Deus no seu coração, faça como Jesus. Ao invés de ficar cedendo partes do seu brilho para não incomodar quem está nas trevas, faça com quem está nas trevas, aprenda que você nasceu para brilhar. Você é como o sol, você vai brilhar. E se a pessoa não quiser o seu brilho, é só entrar para dentro de casa,
mas o brilho continua. Continue sua caminhada. Não desista de ser quem você é. Não pare de fazer o que Deus te ensinou. Não pare de ser aquilo que Deus te chamou para ser, porque no final, assim como Jesus, a recompensa virá, a vitória virá. E que todos os seus inimigos vejam, sobre você está a mão de Deus. E quando Deus decide te abençoar, ninguém te amaldiçoa. Quando Deus decide abrir a porta, ninguém pode fechá-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia.